Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar sobre a doação de sangue. Na pauta, os mitos e verdades sobre a doação, a importância para a vida de quem recebe e de quem doa e também para a pesquisa dentro da área médica. No estúdio, um time de especialistas. Patrícia Paim, bióloga e gestora de captação de doadores de sangue do Hospital de Clínicas. Olá. Nádia Calisto, enfermeira, coordenadora do Banco de Sangue do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Olá. E a Patrícia Pranck, professora titular de Hematologia Clínica da Faculdade de Farmácia da URGS, vice-reitora da universidade e presidente do Instituto de Pesquisas com Células-Tronco. Olá. Sejam todas muito bem-vindas aqui no nosso estúdio. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente começa o programa aqui perguntando para Patrícia Paim a importância, é o básico, né? A importância da doação de sangue. A doação de sangue é um ato de amor, né? É um ato necessário para os hospitais de alta complexidade. Então, a gente precisa criar uma cultura diferenciada para aumentar o número de doadores elegíveis e para que não tenha esse estado crítico de sangue, né, em todos os bancos de sangue de alta complexidade. Então é muito importante que a gente faça essa conscientização, que a gente consiga fazer crescer essa corrente do bem, né, e que a gente consiga tirar os estoques do estado crítico. Com certeza. Existem, infelizmente, ainda muitos mitos acerca da doação de sangue. Tem gente que fala que afina o sangue, se doou uma vez não pode nunca mais parar de doar, né, Nádia? Sim. Então nos conta, isso realmente acontece? São mitos? Sim, realmente são mitos, né? Na verdade, o doador, ele pode e deve se tornar um doador de repetição, né? A gente espera que o doador que vai doar uma vez, ele retorne. E acontecendo isso, a gente tem o que a gente chama de o doador de repetição. Então, se um doador homem fosse doar a cada 2 meses e uma doadora mulher a cada 3 meses, nós estaríamos sempre mantendo os nossos estoques com aqueles doadores de repetição. E a gente acaba tendo que fazer esses movimentos, essas campanhas grandes, em busca de doadores novos, em busca de chamar os doadores que já foram doar, em função de não voltarem, né? Então, sim, existem vários mitos, assim, tem gente que chega para doar e pergunta, vão tirar quantos litros de sangue? E é apenas 450 ml no máximo. Então, a doação, ela tem vários mitos, sim. E a gente está aqui para desmistificar realmente esses mitos sobre a doação. A doação de sangue, ela colabora com o avanço dentro da área médica, farmacêutica. Patrícia, nos conta, tu que é presidente do Instituto de Pesquisas com Células-Tronco, qual a importância da doação de sangue para o avanço dessas pesquisas? Bem, na realidade, né, a pesquisa, ela existe para o bem da sociedade e do paciente. O fim é sempre o paciente. É claro que a pesquisa, graças à pesquisa, que se houve avanços para poder utilizar esse sangue para diversas doenças, assim como utilizar medula óssea para tratar doenças também hematológicas ou não. Mas a importância é nós nos conscientizarmos que apenas alguns minutos do nosso tempo, esse gesto de solidariedade vai salvar a vida de tantas pessoas. Essa que é a grande importância. A importância para a sociedade. A pesquisa, ela está aqui também para ajudar a sociedade a avançar e cada vez mais conseguirmos, né, entender como é que se ajuda um paciente que tem uma doença grave, né, uma doença rara às vezes, conseguir ser tratado. E muitas vezes precisa de uma transfusão de sangue ou muitas vezes precisa de um transplante de células tronco-hematopoéticas. Com certeza. E me conta um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês dentro do Instituto. Sim, no ano passado, no Dia Mundial do Doador de Sangue, nós lançamos uma campanha, né? A URGS, junto com o Instituto de Pesquisa com Células-Tronco e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com outras entidades parceiras, nós lançamos a campanha Juntos pela Vida. E essa campanha visava justamente incentivar a doação de sangue, a doação de células da medula óssea e a doação de cabelo, através da ONG Cabelaço, que era a grande parceira na parte de doação de cabelo. Foi muito interessante, eu acho que a Patrícia Paim pode falar um pouquinho, né? Isso pode ter ajudado um pouco em trazer mais doadores para o
banco de sangue do Hospital de Clínicas ou mesmo os outros bancos de sangue do nosso estado. Também aumentou a doação de cabelo. Então, essas campanhas, todos os anos são feitas justamente para nós lembrarmos a sociedade. Olha, vamos parar um pouquinho, vamos dar alguns minutos do nosso dia, vamos dar nossa solidariedade, né, para aquela pessoa que está precisando de saúde, está precisando de alguns ml do nosso sangue. Isso, com certeza, é a diferença entre a vida e a morte de muitas pessoas e o sorriso de muitas pessoas e de muitas crianças também, né? Principalmente criança, por exemplo, que sofre com tratamento de câncer, né? Que tem perda de cabelo. É uma alegria ela poder ver, né? Aquele rostinho com seu cabelo. Aí isso dá uma ajuda na sua autoestima. Com certeza isso ajuda no tratamento daquela criança, daquele adolescente, né? Daquela pessoa que está passando por um momento tão vulnerável, tão delicado de sua vida. Com certeza. Patrícia, já aproveita e nos conta como que foi essa campanha, complementando o que a outra Patrícia nos trouxe aqui da campanha do ano passado. Participar dessa campanha, com certeza, foi muito significativo, né? Houveram resultados bem expressivos, né, em relação a conhecimento, né? Nós trouxemos conhecimento para a sociedade, nós trouxemos informação, né? Uma informação talvez que muitas pessoas não tenham, né? Então nós trouxemos essa informação ela se transformou em um número de doações expressivas. Foi muito significativo mesmo e muito bom participar, né? A gente poder multiplicar a informação através de ações, né? Então a gente precisa de constantes ações para que modificar esses números, esses percentuais populacionais. Nós precisamos entender o quanto importante é, né, a ação doar sangue dentro de uma sociedade, né, o manter estoques, o realmente ter esse compromisso social, né? Então, isso só se dá através da educação, né? E o que nós estamos trabalhando é a educação em saúde. Educação, né, para a população, para modificar o percentual populacional. Tá? Então, está sendo gratificante dentro do projeto da Patrícia. Eu acho que a gente pode crescer muito, né, dentro da sociedade, dentro deste tema, né? Nós conseguimos alcançar números maiores, né? E continuamos, porque na verdade é um trabalho de formiguinha, né? Não é um trabalho que a gente consiga resultados tão rápidos, mas se contínuo, eu acredito que tudo modifica, né? A gente consegue modificar sim, a gente tem que ter paciência, perseverança, resiliência, e eu acho que a gente consegue sim modificar esses números a ponto de não precisar entrar em estados críticos, né? Então, esse é o nosso ponto de partida agora, é sair dessa criticidade e educar uma sociedade. Eu acho que é muito importante esse papel que nós fazemos, né? Porque, na verdade, é um papel multidisciplinar, não é a ação de uma pessoa, são a ação de muitas pessoas que vão fazer a diferença. Com certeza, a informação, né, disseminar a informação correta é importante, porque daí justamente a população vai ser proativa, vai procurar os bancos de sangue, os hemocentros. E, Nádia, tem muita gente que tem outros medos também, o medo de agulha, né, não sabe como é que é o processo da doação de sangue. Nos conta como é que o paciente ele é preparado antes da doação de sangue para o pessoal de casa perder esse medo, ir lá e começar a fazer parte dessa corrente do bem. Então, é um procedimento super rápido, né? A doação de sangue, ela leva no máximo 14 a 15 minutos, a doação efetiva de sangue, né? Então, o que vai acabar acontecendo? O doador chega no banco de sangue, ele vai fazer a ficha cadastral, vai passar por uma pré-triagem, uma triagem hematológica que a gente chama, que é para verificar se ele tá ou não tá anêmico, né? E ali a gente tem algumas vezes alguns doadores que acabam ficando inaptos e se descobrem, inclusive, anêmicos, né, naquele momento, então acabam ficando inaptos para doar sangue. E aí, passando desta fase, o doador vai para a fase da entrevista, né, então daí faz todo um preenchimento de um questionário e passando em todas as perguntas, ele vai para a efetiva doação. E após a efetiva doação, tem o famoso lanche, maravilhoso. É um incentivo, é um lanche muito bom. E conforme a legislação diz, né, a gente deve repor no mínimo 400 calorias. Então, é um lanchinho bem calórico. Reforçado. Reforçado. Então, assim, faz o lanche, a gente observa esse doador e libera esse doador. Esse processo todo, ele deve estar levando em torno de, no máximo, uns 40 a 50 minutos.
Então, a gente sempre orienta, assim, o doador se alimentar antes, né? E ingerir bastante água antes de doar, que é super importante. Então, ele vai doar em torno de 450 ml em 15 minutos. Então, a doação realmente ela é um ato muito solidário e é rápido. Então, o doador às vezes está na cadeira pela primeira vez e nos olha e diz, mas já acabou. Já. Mas eu achei que eu fosse ficar 2 horas aqui dentro. Não, é muito rápido, né? Com certeza. Então, isso é ótimo poder falar, porque isso sim é um mito, né? As pessoas realmente acham assim, ai, não vou porque vai demorar 2, 3 horas a doação. E a doação, ela é rápida, né? A única coisa que tem é essa passagem, né? E por um questionário, por um médico, e ele vai fazer toda a triagem. Então, a doação em si também é rápido. A doação em si, ela é esse instante, assim, 15 minutos. Até eu acho que cabe salientar também esse mito da inaptidão. Tá? A inaptidão, ela pode ser temporária, tá? Então, na verdade, ela pode ser permanente ou temporária. Então, essa inaptidão temporária, ela pode ser por uso de uma medicação, ela pode ser pelo um estado de gripe, um estado de alguns sintomas que não são compatíveis com a doação no momento. Mas os doadores não devem desistir, né? Esses temporários não devem desistir. Então, às vezes até acontece um desestímulo, né? Quando a pessoa vai e não consegue doar, ou é convidada para vir num outro momento. E a gente tenta fazer com que isso não aconteça, né? A gente tenta informar, dar o máximo de informações possíveis, fazer uma pré-triagem, então, que fica à disposição nos nossos números de telefone, para que a pessoa tire suas dúvidas, para que ela também não se desloque desnecessariamente, né? E que ela vá, sim, quando pode, de fato, doar. Mas até a inaptidão, quando ela é definitiva, a gente tem que ter a consciência que uma inaptidão definitiva, ela não deixa a pessoa inapta para compartilhar a informação. Exato. Né? Então, na verdade, eu não posso doar, mas eu posso ser útil dentro das informações que eu recebi. Né? Então, eu posso ser útil para a sociedade de alguma outra forma, né? Com uma doação de cabelo, com uma doação... Então, assim, a doação em si, quando a gente tem essa coisa do ato de doar, né? A gente vai ver onde a gente está compatível para a ação. Mas a ação, ela deve acontecer, ela deve ser estimulada dentro de uma sociedade. Então, isso é muito importante. Né? Eu acho que foi muito importante a Nádia ter colocado a inaptidão, porque a inaptidão, ela, às vezes, estimula, né? Claro. Mas, e também, se me permite, é interessante isso, porque, às vezes, a inaptidão é algo para proteger o próprio doador. Né? Por exemplo, naquele momento ele está com anemia. Isso. Aquele, para sua proteção é que não vai poder doar. Ou o paciente pode estar com uma crise asmática, então ele não vai poder doar. Então é para sua própria proteção, não que ele tenha algum problema, né? Então isso é importante para desmistificar um pouco também, né? E eu gosto até de complementar sempre e dizer para as pessoas, assim, a doação, o ato de doar sangue, ele é um ato também de promoção à saúde. Por quê? Porque o doador, ele precisa, primeiro de tudo, estar em boas condições de saúde, né? Então, para o doador, aquele que chega a 69 anos de idade, para ele poder ser um doador até 69 anos de idade, ele tem que estar com a pressão boa, ele tem que estar com a glicose boa. Então, é um doador que se cuidou, né? Que manteve a vida saudável, né? Então, a gente pensa, um doador de 69 anos ainda sendo doador, ele está promovendo saúde e ele está se cuidando porque ele quer muito continuar doando. Então, sim, ir doar também é um ato de promoção à saúde. A gente consegue perceber isso lá. Hoje eu ainda atendi uma pessoa que dizia assim, ai, que pena, eu não posso doar por N motivos, né? Eu disse, mas não tem problema, pega essa informação e divulga. Então, leva e traga alguém para doar em seu nome. É um ato de doação também. E eu acho que dentro da sociedade que nós vivemos atualmente, né, é uma nova geração. Eu acho que dentro das universidades, dentro das escolas, se a gente inserir essa informação cedo, a gente faz essa promoção da saúde com mais efetividade. Né? A gente consegue conscientizar mais cedo esses novos doadores, né? E os nossos futuros doadores, né? Que talvez vão nos servir. Então, se a gente inserir dentro dessa sociedade, dentro das universidades, nas escolas, a gente começar a colocar essa informação efetiva, né? Com certeza nós conseguimos outros resultados. Né? Então, tudo é educação. Eu acho que começa pela educação, né?
tudo que os resultados que nós estamos esperando, né? Nós hoje somos representantes, eu acho que dessa bandeira, mas eu acredito que a gente vai conseguir através dessas ações, né? É isso que a Patrícia e a Nádia falaram, é importante também, a gente vê assim, como eu acho que hoje o jovem está bastante consciente da sua importância nisso, né? Tanto é que a gente viu vários exemplos tão lindos de calouros de universidades fazendo como, não mais aquele trote, né? Fazendo trote solidário, sendo a doação de sangue, é um belo gesto, né? Então, olha que criatividade, de novo, né? O círculo do bem aqui, né? É verdade. Uma criatividade boa, né? Claro. Acabaram aqueles trotes ali que não faziam bem, muito bem, muitas vezes para as pessoas. Exatamente. E o pessoal está se engajando aí para fazer coisas boas. Né? Bons exemplos, ligas também, ligas do sangue. Então, isso a gente está vendo muito presente dentro das universidades. E isso realmente é o diferencial. É bom que a gente, e a gente tem prazer até de palestrar dentro desses meios, até para incentivar, para fomentar e para aumentar o número, né, então, de doadores. E esses doadores, eles vão se cuidar mais, né? Se a gente der a informação correta, o quanto é importante cuidar primeiro eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar do outro, né? Então, primeiro, eu cuidando do meu sangue, né, eu vou ser um doador frequente, sim, um doador fidelizado, mas consciente de quão importante é o cuidar do meu sangue, quão importante é o cuidar de mim. Né? Então, isso é educar, né? Então, é um contexto, abrange muito mais do que, a doação de sangue abrange muito mais do que a gente imagina. Com certeza. E tem alguns cuidados aí depois que faz a doação de sangue, a Nádia nos comentou, né? Que é com alimentação, com água. A gente precisa que esse doador reponha, né? Então, a gente sempre orienta, eu gosto de comentar sempre assim, tá preparado para ir doar sangue? Então, toma bastante água no dia. Já tomo bastante, toma mais. Porque a gente precisa repor esse líquido, né? A gente precisa fazer essa reidratação. Então, no momento que o doador sai, a gente fica sempre oferecendo água, oferecendo suco para ele repor. A glicose, né? É importante a reposição de glicose. Que é as 400 calorias, então ele tem que se alimentar após a doação. A gente não deixa ninguém sair sem comer. A gente brinca até, nós temos um buffet aqui, então pode vir, né? E é bem importante também, muito importante, cuidar do braço, o braço que foi feita a doação, né? A gente sempre orienta, sinaliza, tem um folder, inclusive, explicando, né, que ele não deve fazer academia, né, naquele dia, tem que preservar aquele braço por 24 horas. Trabalhadores que trabalham fazendo força mesmo, né? Então, tem que preservar o braço que usou para doação, pelo menos 24 horas, porque a gente sabe que esse braço foi utilizado, né? E tem ali um curativo para observar, então, são alguns cuidados que o doador tem que ter. Após a doação, a gente pede que não... Inclusive, isso é um fato, né? O doador, ele tem direito a um dia de atestado, então a gente pede que ele, se possível, que ele repouse. Tem doadores que nos dizem, olha, eu não sinto nada, fico feliz, não tenho nada, não sinto nenhum sintoma. E tem doadores que nos dizem, eu durmo o dia inteiro. Eu disse, por isso que tu ganhou o atestado. Porque dá um sono e tá tudo bem, e é normal, e se acontecer pode estar relacionado, e é assim mesmo, né? Porque o corpo, ele saiu 450 de sangue, então ele vai começar num movimento de tentar se equilibrar. E aí ele pode dar essa canseira, assim, esse cansaço. O que não é comum, mas pode acontecer. Então a gente pede sempre que o doador nos relate qualquer sintoma diferente, né? Mas tem esses cuidados, assim, uma doação é muito importante, então a gente tem que preservar esse doador para que ele volte. Com certeza. Complementando a Nádia, então, é importante também a gente salientar que os doadores que vão doar não irem de moto, tá? Então é muito importante que eles não podem dirigir motos até... pode vir a acontecer um mal-estar, né, pós-doação. Então, a gente preserva com o máximo de informações esse doador para que não aconteça traumas, né? Traumas que não viabilizem esse doador a voltar, tá? Então, é importante, então, não esforço físico após a doação. Então, é muito importante a reposição de líquido e glicose.
tá? Muito importante mesmo. E esse atestado, é importante também que todas as pessoas saibam que existe, por legislação, o direito de um atestado anual, tá? Os demais não são. As mulheres podem doar de 3 em 3 meses, tá? E os homens de 2 em 2 meses, mas o atestado legal é uma vez ao ano, tá? Então é muito importante as pessoas saberem, porque daqui a pouco as pessoas vão doar pensando que vão ter esse abono, né, dentro da legislação. Não existe, né? Daí é uma combinação com a instituição que se trabalha, tá? Então é bastante importante a gente colocar isso. Então, o pessoal de casa que está nos assistindo, depois que doar sangue, se cuide direitinho, siga as orientações das nossas especialistas, aí não vai colocar a culpa na doação de sangue depois, viu? Tem que fazer tudo certinho. Agora, conversar com a Patrícia, para a gente falar um pouco sobre as pesquisas com células-tronco, a importância da doação de sangue para essas pesquisas, para esses procedimentos, e também tirar um pouco de dúvida sobre doação de medula óssea. Como é que funciona todo esse processo? Sim, as células-tronco, que geralmente são usadas na clínica, são as células-tronco provenientes do que nós chamamos de medula óssea. Na maior parte das vezes são usadas tanto para pesquisa e como são usadas também no tratamento, para, por exemplo, tratamento de doenças hematológicas ou não hematológicas também, né? Então, por isso a importância também de haver um incentivo das pessoas doarem, se cadastrarem no REDOME, que é a Rede Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, né, para poder ter esse cadastro adequado para que quando alguém que esteja num processo, uma neoplasia hematológica, ou, por exemplo, alguma outra doença, ou não hematológica mesmo, mas que precise, né, cujo tratamento convencional não conseguiu tratar, por exemplo, aquela leucemia, ou aquele linfoma, ou aquela deficiência de alguma enzima, etc., ela possa ter como recurso o uso das células-tronco. Também tem outras doenças muito graves, como anemia aplásica ou aplasia de medula, cujo único tratamento é o transplante de células-tronco hematopoéticas. Não há remédio para isso. Então, essa é a importância de também lembrarmos que é importante a gente se cadastrar como doadores de células-tronco da medula óssea, né? E as pesquisas, obviamente, as pesquisas existem justamente para que nós possamos trazer conhecimento para a médica, para que cada vez mais nós possamos utilizar esses recursos, né? Esses recursos que nós possamos doar. Nós podemos doar sangue, tudo que a gente pode doar sem nos prejudicar. Então, a gente pode doar sangue, né, como foi falado aqui, em poucos dias, né, aquele sangue é recomposto, a medula óssea também, em 2 semanas já está recomposto aquele volume perdido, digamos assim. Então, assim, em pouco tempo, aquele material que a gente doou, ele está disponível no nosso corpo. Então, são materiais que a gente doa e que não existe um problema de saúde, não tem problema de retirar. Então, essa é a importância da gente continuar lembrando da importância de doar, porque cada vez mais graças às pesquisas, a gente está descobrindo novas formas de tratar doenças que no passado não era possível, por exemplo, de curar. E graças às pesquisas que se descobre. Então, tal doença, talvez com transplante de células provenientes da medula, que no passado não era utilizado, hoje se verificou que pode ajudar, né? A doação de sangue é um tratamento paralelo em inúmeros casos, né? Então, cirurgias que precisa reposição de sangue no meio da cirurgia. Então, por isso a doação de sangue, assim, é um procedimento que os hospitais precisam diariamente em grande quantidade, né? Felizmente, né, a necessidade de transplante de células-tronco é menor, né? Justamente pela complexidade do processo também, né? Porque realmente são doenças, assim, mais... são um grupo menor de doenças que utilizam essas células no tratamento. Mas em ambos, né, nos 2 casos, né, é importante sempre a pesquisa. Porque só através do estudo é que a gente consegue descobrir novas formas de poder usar essas ferramentas para a melhoria dos pacientes, né, que estão passando por um problema de saúde. Com certeza, só traz benefícios então, né? Complementando então a Patrícia, quanto ao REDOME, tá? Então o cadastro do REDOME, ele pode ser feito durante a doação de sangue também, tá? Então, ao doar sangue, né, ao tu expressar a tua vontade de doar sangue, tu pode já expressar a vontade de ser um doador de medula. A diferença desses 2 cadastros é alguns pré-requisitos, tá? Os pré-requisitos para o REDOME é de 18 até os 35 anos, né? 34 anos e 6 meses. Então, mudam um pouco os pré-requisitos, mas ao não ter doenças infecto-contagiosas, né, alguns pré-requisitos são bem parecidos, mas ele pode ser feito no ato de doar sangue. Então, eu já expresso que eu quero fazer parte desse processo,
tá? Então, vai ser feito esse cadastro, e esse cadastro, ele deve ser sempre monitorado pelo candidato. Porque caso tenha modificação de endereço, de telefone, né, de e-mail, é muito importante no ato da compatibilidade sanguínea, né, do HLA, a gente conseguir entrar em contato o mais rápido possível com esse doador. Né? Então é muito importante ele saber que ele tem uma responsabilidade muito grande nesse cadastro. Né? Esse cadastro, então, ele vai ser feito, é um cadastro só, um cadastro único, mas que ele deve ser monitorado pelo doador durante a sua vida, né, útil de doação. Tá? Então é importante a gente colocar isso também, essa responsabilidade que o doador passa a ter, né, com essa compatibilidade, com essa expectativa de ser um doador de medula. É muito bonito, é uma ação muito bonita, ela é uma ação que, quando compatível, são repetidos todos os testes que foram feitos do HLA e de sorológicos, e esse doador é chamado para uma coleta, seja por veia periférica ou no bloco cirúrgico, tá? Então, e daí a metodologia vai ser o médico que vai definir. Mas é uma ação muito bonita, né? E que, se dá tudo certo, né? Realmente é lindo de ver, né, esse processo. E uma coisa importante, né, um mito, digamos assim, que às vezes atrapalha, né, a captação de doadores de medula, é justamente isso, essa falta de informação. Por isso a importância de todos nós, né, estarmos aqui. A informação. Por isso é tão importante a comunicação estar abraçada com a ciência, né? Porque muitas pessoas acham que quando eu vou me tornar um doador de medula, eu já vou lá no banco, então já vão tirar a medula minha, já vão... Não é assim. Quando se fala em banco de doadores de medula óssea, não vai estar a medula óssea da pessoa congelada. Não, é só um cadastro, como a Patrícia Paim falou. Ele só vai fazer uma coleta de sangue, de alguns ml de sangue, para fazer testes que chama HLA, para fazer a tipagem HLA. Isso é que fica cadastrado no REDOME, que é a rede nacional, que tem contato, inclusive, com a rede mundial, né? Então, às vezes, o doador daqui pode ser útil para salvar a vida de uma pessoa fora do país, assim como doadores de fora do país podem ser úteis, porque todas essas redes se comunicam. Isso é que é importante. Então, a pessoa precisa estar ciente, ela só vai coletar alguns ml de sangue, ninguém vai sair coletando a medula, né? Eu, por exemplo, quando eu me tornei professora da URGS, praticamente 30 anos atrás, eu me cadastrei logo para doar medula e, infelizmente, eu passei há muito tempo já o período. Quer dizer, antigamente era até 55 anos, né? Agora já até 35. Mas quando eu passei da época ali de poder me tornar doadora, eu digo, que pena, não consegui doar. Porque outra coisa muito importante para os doadores de medula óssea é lembrar o seguinte, e isso também tem impedido muita doação. A pessoa lembrar que quando ela se muda, ela precisa atualizar o cadastro. Porque às vezes ela é procurada num endereço que está antigo. E às vezes ela pode salvar a vida de alguém e o REDOME não recebeu onde é que se encontra aquele doador. Então, infelizmente, muitas medulas são perdidas de serem doadas porque não se encontra o doador por mudança de endereço. Isso a gente está passando nas escolas, tá? Isso dentro do processo de educação, tá? Então, nós estamos passando nessas palestras que nós viemos incentivando e fazendo, tá? Todas essas informações de pré-requisitos, né? Que doenças que impedem, tudo isso parece um mundo novo para essas pessoas, né? Parece muito óbvio para a gente que trabalha dentro da área, mas é um mundo novo e é um mundo que deve ser informado. A gente deve levar essa informação para a população, né? Para que a gente até tenha um número maior de candidatos do REDOME também, né? A gente precisa fazer isso, né? Se a gente quer números diferentes, faça diferente. Claro. A gente precisa incentivar. Então, essas coletas estão sendo feitas atualmente dentro das universidades, tá? Então, nós vamos até a universidade para fazer a coleta, nem está sendo feito direto só no banco, tá? Então, existem campanhas, tá? A gente não consegue fazer campanha externa de doação de sangue pelo fato de ter uma estrutura maior, né, de conservação do sangue, do tempo da coleta, do tempo da extração e do tempo da separação celular. Então, a coleta externa, ela é inviável para nós hoje, quanto ao hospital de clínicas, né, não digo, eu sei que tem outros bancos que têm estruturas de coleta externa, nós não conseguimos fazer isso hoje, a demanda que nós atendemos dentro da nossa instituição, tá? Então, nós preferimos trazer essas pessoas, chamar essas pessoas para o nosso banco, né? E conseguir fazer um atendimento bom,
né, dentro, e para que a gente consiga fidelizar. Daqui a pouco a gente vai atender num lugar que não é tão compatível com o que a gente ache, né, a gente elenque como seja bom para o doador, né? Daqui a pouco ele passa mal, e daqui a pouco dentro de uma coleta externa talvez o trauma seja diferente. Sim. Então é preferível então a gente atender hoje dentro do nosso processo, né? E fazer um atendimento com estrutura, claro. Tá? Então esse é o nosso pensamento atual. E retomando assim o que a Patrícia estava dizendo, né, sobre a questão do doador de medula manter o seu cadastro atualizado, né? Isso é tão importante porque muitas pessoas chegam para nós e dizem assim, eu sou cadastrada lá no Redome, mas nunca me chamaram. Mas aí tu olha e diz assim, tá, e tu atualizou o teu cadastro? Então é claro que tu tem 24 anos lá que tu tá cadastrada, né? E aí tu não tem esse cadastro atualizado. Então talvez sim, talvez o Redome tenha ligado, tenha pedido e não entrou em contato porque não conseguiu, né? É chamado em menor número também, tem que ter esse entendimento, né? E não ter uma falsa expectativa em relação ao Redome também. Que vai fazer o cadastro e já vai ser chamado, né? Não, isso pode não acontecer, pode ser rápido, né? Dependendo da compatibilidade, porque é uma compatibilidade HLA. Sim. Tá? E este número é menor, é muito menor de compatibilidade, sim. Tá? Então pode demorar muito tempo para esse chamamento. E pode né? nem acontecer ou o pode chamamento. pode nem acontecer, mas o importante é a gente saber da responsabilidade que nós temos diante deste cadastro, né? Então, falsas expectativas a gente não alimenta. Então a gente, por isso a comunicação, por isso que é importante a informação, né? Nós lançarmos uma informação correta sobre esses processos. E de doação também. Na verdade, o cadastro do doador também é importante estar atualizado. Claro, né? A cada doação, se eu mudei de telefone, se eu mudei de e-mail, se eu mudei... É muito importante porque o banco de sangue vai te chamar de novo. Ele vai precisar do teu grupo sanguíneo. Né? Nós temos doadores, hoje nós trabalhamos com doadores fenotipados. Nós temos banco de fenótipos para pacientes que são aloimunizados. Então, nós precisamos de doadores fenotipados, às vezes, como convocação. Nós precisamos que vocês venham o mais rápido possível. Então, isso é importante a gente ter, né? Esse compromisso de estar com a informação correta na hora ali, para que a gente possa trazer esse doador o mais rápido possível para doar e que a gente consiga dar retorno para o nosso paciente o mais rápido possível também. Né? Com certeza. Nem todo mundo vai ser chamado, como vocês explicaram, porque tem que haver uma compatibilidade nessa questão da medula, mas é importante que as pessoas, que a comunidade se coloque à disposição para fazer a doação. Nosso papo está muito bom nesse primeiro bloco, está rendendo bastante, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com Porto Alegre em Debate. Porto Alegre em Debate está de volta. No programa de hoje estamos falando sobre doação de sangue. Na pauta, os mitos e verdades sobre a doação, a importância para a vida de quem recebe e de quem doa e também para a pesquisa dentro da área médica. No estúdio nós temos um time de especialistas. Estão aqui comigo a Patrícia Paim, que é bióloga e gestora de captação de doadores de sangue do Hospital de Clínicas. A Nádia Calisto, enfermeira coordenadora do Banco de Sangue do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. E a Patrícia Pranck, que é professora titular de Hematologia Clínica da Faculdade de Farmácia da URGS, vice-reitora da universidade e presidente do Instituto de Pesquisas com Células-Tronco. Retomando nosso bate-papo aqui no estúdio com vocês, estávamos falando sobre doadores de sangue, os doadores aqueles de repetição, como vocês chamam, né, Patrícia? Me conta como é que é essa relação que vocês têm com esses doadores. Teve algum doador que já chegou com muito medo ali no banco de sangue, mas fez a coleta, viu que está tudo certo? O doador de sangue eu considero uma conquista, né? Na verdade, é um namoro no qual a gente consegue, então, através da informação, fazer esse convencimento, né? E fazer com que ele, mostrar para ele que realmente a doação de sangue é um ato simples, né? É um ato que dura mais ou menos 1 hora do seu dia, né? 1 hora, eu falo de todo o contexto, né? Da triagem clínica, triagem hematológica e doação de sangue e lanche. Então,
eu acredito que para fidelizar um doador, a gente precisa informar, dar informação e ser coerente, né? E ser convincente dentro desse processo. Então, para fidelizar, a gente precisa convencer, precisa fazer com que ele volte. Então, tudo isso é comunicação, é tratamento, é acolhimento, né? E isso vai fazer a diferença, sim, nos números que a gente quer aumentar de doadores fidelizados. É muito importante a gente ter doadores fidelizados dentro de um banco de sangue, porque a gente precisa... Tem muitos pacientes que não têm familiares aqui. Nós atendemos, nosso hospital é um hospital de alta complexidade, que atende pessoas de outros estados, de outras cidades, né? E muitas vezes eles não vão ter familiares para fazer essa reposição imediata. Então, nós precisamos dos doadores voluntários para isso, né? Justamente para isso, para que a gente possa fazer um atendimento imediato, não cancelar nenhum tipo de procedimento e cirurgia, né? Não perder órgãos, né? Porque, na verdade, nós somos um hospital transplantador. Imagina a gente não ter sangue para atender um transplante de órgãos sólidos, né? Então, através do doador voluntário, só através do doador voluntário, a gente vai ter essa possibilidade, né, de conseguir fazer esse atendimento imediato para todos os nossos pacientes, seja qual for a especialidade, tá? Então, conscientizar doadores e fidelizar doadores é um ato assim que a gente precisa fazer para ontem, né? A gente precisa aumentar esse número no nosso hoje, né? Para que a gente possa realmente, não adianta a medicina avançar se a gente não conseguir avançar o raso, o básico, né? A gente precisa entender que um hospital grande, ou seja, um hospital pequeno, uma agência transfusional ou um hospital de alta complexidade, ele precisa ter o suporte de sangue para atendimento. Então, isso é conscientizar. Isso a gente precisa conscientizar essas pessoas. E fidelizar é acolher, né? Fidelizar é fazer esse acolhimento, fazer esse convencimento para que essa pessoa volte. Né? Ela só vai voltar se ela for bem tratada e se ela sentir que esse ato valeu a pena. Que ela salvou 4 vidas, né? Com uma única ação ele pode salvar 4 vidas, porque são 4 componentes extraídos, né? De uma unidade de sangue total. Então, se nós conseguirmos fazer esse convencimento, conseguirmos lançar essas informações na sociedade, com certeza a gente vai fidelizar muita gente. Que bacana. E no HPS, Nádia, me conta como é que é feito esse acolhimento, a recepção desses doadores. Conta alguma história aí que tu lembre de doador que chegou com medo ali e acabou se tornando um doador fiel ao HPS. Sim. O HPS, o Hospital de Pronto Socorro, ele por si, ele tem um perfil de atendimento, né? Então, nós atendemos pacientes vítimas de trauma e é bem por aí, assim, o paciente vítima de trauma, ele é um paciente que é agudo, né? Aquela pessoa que saiu para trabalhar, foi atropelada e acabou indo para o HPS. E ele vai para o HPS não porque ele escolheu, né? Porque ele precisa ser atendido num hospital de referência para trauma. E aí, esse tipo de paciente, ele chega e na chegada da emergência, ele precisa muitas vezes receber de 8 a 10 bolsas de sangue. Então, o apelo que a gente faz muito grande sempre é em função do nosso perfil de atendimento. Então, nós temos, assim, pacientes que chegam, como a Patrícia falou, né? Ela tem os pacientes que vêm de fora e não têm família, e os nossos pacientes que chegam, eles são pacientes que entram para nós muitas vezes como ignorados, né? Então, eu não tenho a condição de descer, e não faria isso, na emergência, na sala vermelha, para solicitar que o familiar de um paciente nosso nos encaminhe 4 a 5 doadores. Como nós não temos cirurgias eletivas, a gente não consegue fazer essa previsão, né? Então, a gente tem que ter o estoque cheio, o estoque segurado lá para atender essa vítima de trauma ou múltiplas vítimas, como acabou acontecendo há pouco tempo aí, né? Então, assim, ele é acolhido, o nosso doador, ele é acolhido conforme a demanda espontânea, conforme as nossas campanhas, conforme a divulgação e conforme o que a gente vem fazendo aqui, que é a conscientização. É os movimentos, é as campanhas, é poder solicitar que as pessoas vão doar sangue sem ter essa necessidade real de ter um familiar precisando da bolsa de sangue. Eu acho então, que é bem isso diferente do clínicas, né? Clínicas também atende emergência, sim, né? Mas o HPS atende realmente. É um perfil é um diferente, perfil diferente, né? de Nós pacientes. atendemos o trauma e é interessante e é doído também,
porque eu fui enfermeira de emergência há muitos anos, então às vezes tu recebe um paciente que ele chega para ti como ignorado. E daqui um pouquinho ele é um familiar. Então assim, eu não sei como doadora para quem eu vou doar o meu sangue. Daqui um pouquinho pode ser para um familiar. Sim. Pode ser para um familiar meu, pode ser para um familiar de um colega, né? Ou até mesmo para mim. Então, essa é a nossa situação assim emergencial todos os dias. Por isso que o Banco de Sangue do HPS reabriu o ano passado, né, em março de 2023, porque se viu essa necessidade de nós termos os nossos estoques cheios e poder contribuir, né, com a cidade também, assim, que a gente tem um atendimento de alta qualidade, é muito eficiente, muitos especialistas juntos num mesmo trauma, um atropelamento, esses pacientes grandes queimados que acabam indo para lá, eles são atendidos por vários especialistas e a gente não pode não ter o sangue. Sim. Então, é claro que a gente faz o apelo sempre para o sangue O negativo. Por que o O negativo? Porque é o doador universal. E esse paciente que está lá na minha emergência hoje, que está desacordado, que está inconsciente, que eu não sei nada da vida dele, não sei nem o nome dele, muito menos o tipo sanguíneo, ele vai precisar da bolsa O negativo. Quando que ele vai precisar? Não sei. Em que momento que eu tenho que ter o meu estoque cheio? Não sei, todos os dias. Então, na sexta-feira, quando eu saio do banco de sangue e eu tenho uma bolsa O negativo na geladeira, a gente fica em pânico. Então, a gente fica... E eu costumo dizer que nós, bancos de sangue, a gente trabalha em hemorrede, porque eu canso de pedir assim, olha, eu tô precisando disso, tem um sangue raro aqui que a gente precisa transfundir, então a gente liga para os parceiros, né? Então a gente nunca despreza nada, não despreza sangue, a gente sempre liga, ó, vai vencer tal bolsa, vamos compartilhar, porque para nós o sangue é ouro, nós damos muita importância para aquela bolsinha que está lá dentro da geladeira, seja de sangue, da bolsinha vermelha, seja do plasma, da plaqueta, né? Então, o nosso doador, ele é recebido através de uma forma voluntária. Então, nós dependemos desta forma voluntária, deste ato realmente, ato altruísta, ato de amor, e que tu vai doar sem saber para quem é. E com essa consciência de que pode ser para alguém conhecido, pode ser até mesmo para mim, né? Então, esse é um apelo muito grande que eu sempre faço para quando a gente sai em palestras, né? Porque tem essa especificidade do nosso HPS. E o HPS atende a todos, atende 24 horas. Então, e tá sempre cheio, tá sempre lotado. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, a emergência não vai precisar, mas nós temos uma unidade de queimados. Os queimados utilizam muitas plaquetas, né? Então, nós somos referência para pacientes grandes queimados no estado. Então, nós precisamos muito de doações, porque a gente precisa tanto do concentrado de hemácias, quanto das plaquetas, quanto do plasma. Então, nós precisamos de tudo isso. E aí, a gente tem que estar com essa retaguarda sempre, né, sendo reposta. A gente tem que estar com nossos estoques sempre sendo repostos. O nosso perfil ele é diferente, um pouco diferenciado do HPS, embora também tenhamos a emergência, né? Temos a emergência para atendimento, temos os transplantes, que também não conseguimos entrar em contato com os familiares com tanto tempo de antecedência, porque o transplante ele é convocado para vir para o hospital e às vezes não se preparou para isso, né? Então a gente tem que ter aquele estoque e a gente trabalha com esse contato também. Existe um elo que é feito com os pacientes, com os familiares dos pacientes, né? Que nós atendemos, sim, mas nós fazemos um elo de reposição, né? Então, existe um elo diferenciado e existe um elo que nós fazemos um projeto, que é o projeto Irmãos de Sangue, que é com as empresas, tá? Então, nós fizemos um projeto, esse projeto já tem 4 anos, e esse projeto é justamente fazer essa comunicação junto às empresas, tá? E essa informação, lançar essa informação junto às empresas para que elas se mobilizem para virem doar juntas no banco de sangue, né? Então, foi um trabalho muito bonito que a gente teve uma resposta muito positiva, tá? Porque nós vamos lá, conscientizamos, demos essa palestra e essas pessoas vêm com as suas camisetas das suas empresas, tá? Então, é um dia diferenciado, né?
e que a gente consegue resultado, então, e faz essa ação ser diferenciada dentro de um contexto. Com certeza. Inclusive, falamos no primeiro bloco sobre o projeto, né, Juntos pela Vida, Sim. desenvolvido aí pela URGS, pelo Instituto de Pesquisas com Células-Tronco. Gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse projeto e nos contasse o que vocês estão planejando para os próximos meses. A gente sabe que aí em junho, dia 14 de junho, inclusive meu aniversário, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Eu costumo sempre doar nessa data, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa iniciativa, né? E nos conta aí o que vocês estão planejando, Patrícia. Sim, a gente está... Bom, eu acho, só complementando um pouquinho o que as colegas estavam falando, né? Eu acho que o bonito dessas ações de solidariedade é justamente fazer o bem sem olhar a quem. Porque é isso que todos nós estamos fazendo quando você se torna um doador. E todo mundo que trabalha aqui. Você trabalha... E a palavra-chave aqui é amor. Amor de quem trabalha com isso. Né? Amor de quem comunica isso e amor de quem doa o seu próprio sangue para salvar uma vida, né? Então, isso é o que nos move, né? E esse trabalho, realmente, você está fazendo algo que você não sabe para quem que é. E isso é contagiante. Eu acho que, realmente, a primeira... Claro que a conquista da permanência do doador, todo dia é um trabalho, né, de formiguinha. A gente namora muito, né? Mas, sem dúvida, o primeiro é fundamental, porque é aquela quebra da barreira inicial, do medo, né? E, justamente, a campanha foi lançada no passado, onde nós tivemos o Hospital de Clínicas, obviamente, como o parceiro inicial, né? Era uma ação da URGS, Instituto de Pesquisa Células-Tronco, o Hospital de Clínicas e a ONG Cabelaço. E foi muito interessante, todos nós aprendemos muito com isso, né? E principalmente os exemplos que a gente tira disso. E, por exemplo, no momento, naquele dia, que também foi o dia do doador de medula óssea, que foi o seu aniversário, né, Natália? A minha filha doou cabelo comigo, então eu fui doar cabelo e, espontaneamente, eu comentei que eu ia fazer doação, ela que quis doar, eu também quero doar. Por coincidência, ela estava com o cabelo bem comprido, ela tinha, né, ela estava com 7 anos na época. Novinha, né, a Gabriela. O meu filho, ele perguntou também se ele podia doar o cabelo, mas o cabelo dele era muito curtinho, o Henrique não pôde doar. E ela ficou assim, achou muito interessante aquilo de poder doar, e ela perguntou de novo, nossa, será que quando eu crescer meu cabelo eu posso doar de novo? Digo, claro que pode. Então é aquela sensação de você saber que está fazendo bem para alguém. Então, essa sensação é muito boa e isso desperta. Quanto mais cedo a gente despertar isso nas crianças ou nos jovens, nós vamos ter uma sociedade no futuro que, quem sabe, né, a gente possa não ter essa escassez de sangue que, infelizmente, nós ainda temos, né? Porque, como vocês falaram, né, na realidade tem situações onde o paciente precisa de muitas bolsas de sangue, traumas e algumas cirurgias extensas, né, que precisam de muitas bolsas de sangue. Então, realmente, nós precisamos contar com a solidariedade e o amor das pessoas todos os dias. Perfeito. E existe alguma restrição para a doação de sangue? A gente falou um pouco disso no primeiro bloco, né? Gostaria que... Pode ser a Patrícia, para falar mais um pouquinho para a gente sobre essas restrições. Tem restrição temporária e restrição permanente, é isso? Isso, são as inaptidões, tá? Que a gente chama de inaptidão. Existem as inaptidões relacionadas ao uso de medicações, que são as temporárias, ou definitivas, dependendo do tipo de medicação que se usa, né? Alguns procedimentos que são feitos, então, tem uma inaptidão de 6 meses, como a colonoscopia, né? Inaptidão relacionadas à tatuagem, né? Também são inaptidões temporárias. Piercing também? Piercing também. O piercing, então, após a retirada, tem que esperar 1 ano após a retirada nas áreas mucosas, tá? Então, é importante ter essa conscientização que não existe preconceito. Então, existiu no ato sexual, por exemplo, né? As pessoas, no comportamento sexual, existe uma inaptidão, né, que as pessoas questionam, né? Mas é proteção, a gente tem que entender que a gente está doando tecido, que a gente está doando células, e a gente está protegendo tanto o doador quanto o receptor, né? E não fomos nós que criamos essas leis, né? Existe uma RDC, né? Isso foi a pesquisa, né? Então, a pesquisa nos trouxe normas e regras que a gente tem que cumprir, né? Para que a gente possa estar fornecendo uma hemocomponente de qualidade para o nosso receptor, que é geralmente quem é receptor é porque está doente, porque está precisando de células, e células saudáveis, né? Então a gente não pode ser egoísta a ponto de achar que se eu omitir alguma coisa para doar, porque eu preciso de um atestado ou porque eu preciso de uma sorologia, né? E que eu estou negligenciando, não estou sendo honesto nas minhas respostas, né?
que eu estou fazendo bem. Eu não estou fazendo bem. Eu estou fazendo bem com o meu autocuidado e com as informações corretas, como pede a legislação. E a gente tem que conscientizar as pessoas dessa forma, né? Por quê? Porque um sangue duvidoso, ele pode ser nocivo para o nosso receptor. Quem recebe esse sangue, lembrando, desde o recém-nascido, aquele de baixo peso, até a pessoa mais idosa, né? Então, a pessoa que está fazendo transplante, que está imunossuprimida, o paciente do transplante de medula óssea, a gente tem que entender quem é esse público que está recebendo esse sangue, para entender, eu vou doar, mas eu vou doar se eu tenho certeza que eu sou saudável. Então, isso é conscientização. Então, é muito importante a gente colocar isso. Essa inaptidão que tu diz, então, existem sim, inaptidões permanentes. O paciente já teve, o doador, candidato que já teve câncer, não pode doar nunca mais. Mas ele pode compartilhar a informação. Então, a gente sempre tem que deixar ele com esse gostinho de que ele pode fazer algo mais pela sociedade, que às vezes não é o ato de doar. Então, o paciente que fez algum tipo de cirurgia, de transplante, ele também não vai poder doar, né? Ele precisou fazer procedimentos que foram importantes na vida dele. Então, não é saudável, não está. A legislação não permite com que ele continue sendo um doador. Tem algumas medicações também. As vacinas, né? As vacinas, as inaptidões. Tá de vacinas, né? Muito bom, mas elas são temporárias. São temporárias? São temporárias. A da gripe, então, a inaptidão da gripe, das vacinas. Vacina. Então, para a gripe, são 48 horas de inaptidão. A do Covid são 7 dias. Então, para a dengue, então, se tu teve sintomas de dengue ou se tu teve dengue 30 dias após o último sintoma. Então, é importante a gente colocar isso também, né? Porque a pessoa possa ir só se estiver saudável e entender esses prazos, né? A antirrábica é 1 ano, né? Então, existem algumas vacinas, então, que são prazos diferentes, Eu acho que é importante a gente lembrar sempre daquelas frases, né, que a gente aprende de criança, assim, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Eu vou querer receber um sangue que não é 100% seguro? Não vou. Então, não vamos fazer isso para o outro, né? Não vamos colocar o outro no risco que eu não gostaria que colocasse. Se a gente procura uma instituição séria como o Hospital de Clínicas, como o HPS, ou como todos os tão importantes e sérios bancos de sangue hemocentros que nós temos no estado e no Brasil, nós estamos confiando que aquela instituição vai dar para nós a melhor qualidade de sangue possível. Então, nós temos que colaborar também, porque quando eu precisar, eu vou confiar que aquele doador foi lá conscientemente, né? Porque, então é isso, né? Sempre pensar como é que a gente gostaria de ser tratado e tratar o outro também, né? Com certeza. Assim com a doação também. Exatamente. Perfeito. Agora, um assunto, a gente estava falando aqui sobre a pesquisa, né, sobre a ciência, as evoluções, coisas que mudaram, né, nos critérios ali de doação de sangue. Vou direcionar essa pergunta para a Patrícia, mas a nossa outra Patrícia e você também pode... A Nádia, perdão, Nádia. Também pode responder, complementar. Isso é uma questão que foi um pouco polêmica, né? Ali em 2020, o STF decidiu que pessoas da comunidade LGBT poderiam doar sangue. E eu gostaria de saber de vocês quais eram as restrições, o porquê que isso era restrito há um tempo atrás. Até eu ia entrar nesse contexto, mas ainda bem que tu fez a pergunta bem direcionada. Então, não existe um preconceito relacionado ao a tua escolha sexual, a tua escolha, e sim a comportamento de risco, né? Então, dentro quando entrou o HIV, a AIDS ali, existia, né, então, uma informação de que as pessoas que faziam sexo, pessoas do mesmo sexo, então, teriam uma incidência maior no índice de HIV. Isso nos anos 80, né? Então, isso foi evoluindo, é estudo, é pesquisa, né? Então, na medida que a pesquisa foi avançando, né, tudo isso é revisto a todo momento, porque a sociedade dos anos 80 não é a sociedade de agora. Então, nós estamos em constante modificação de comportamento. E eu acho que a legislação, eu acho que nesse sentido,
é a segurança transfusional. A gente não está pensando aqui o que tu faz ou tu deixa de fazer, mas se tu faz com responsabilidade. Claro. Se tu tem responsabilidade pelo teu sangue, se tu monitora o teu sangue. E não o teu comportamento em si com A, B ou C. Então, isso não ficou muito claro dentro de um momento dentro da sociedade e acredito que isso tenha causado impacto. Mas eu acho que a clareza da RDC, né? Eu acho que a gente foi conscientizando e mostrando que era comportamento, tá? E isso serve para pessoas hétero, né? Sexuais. Sim. Comportamento é comportamento sexual, claro. Independente do sexo, né? Se eu estou exposta, mais exposta sem o uso da camisinha, eu estou exposta a doenças infecto-contagiosas, né? Independente de quem seja. Então, eu acho que essa brecha, ela é para comportamento e não para gênero, tá? Então tem que ficar muito claro isso. E esse cuidado que você está tendo com o sangue é para o receptor. Claro. O receptor, a gente está pensando... Então, daqui a pouco, existiu uma campanha aí, LGBT, dizendo que eles estavam sendo... tinha preconceito dentro do gênero, e não era, né? Na verdade, teve que ser mostrado os porquês, né? Os porquês. Existia talvez uma alta rotatividade, mas essa alta rotatividade é na nossa atualidade, né? Sim. Independente de gênero. Então, eu tenho que entender que se eu quero ser doador de sangue, eu tenho que ter um cuidado maior com o meu sangue, né? Para poder doar para o outro. Então, eu acho que está bem dentro desse contexto. Eu não sei se a Patrícia pode me complementar, a Nádia também, mas eu acho que é esse entendimento atual e a gente tem que deixar isso claro para a sociedade, que nós não temos preconceitos em relação a isso, mas a pessoa tem que ter consciência do seu comportamento. Não, apenas complementando, né, mostrando que a importância das pesquisas, né, que com isso se elucidou, tirou muitas dúvidas, né, e da informação. Eu acho que no momento que você associa ciência com informação, as coisas se tornam mais claras. E é exatamente isso, é uma questão da melhoria do serviço. E não importa gênero, não importa nada aqui, o que importa é que todos possam, né, estar doando com segurança, porque é isso que todos querem. Quem vai doar, ele quer fazer o bem, é isso que ele quer fazer. O que a gente percebe é que sim, né, após essa iniciativa, né, e intitulado agora, né, é liberado, pode doar, porque antigamente se tinha essa noção, assim, né, não pode doar. E hoje a gente recebe muito o pessoal LGBT dizendo, agora eu posso doar e vão usar meu sangue. Sim, a gente sempre usou, a gente vai utilizar, né, mas é que vai depender do comportamento, como a Patrícia falou, né. Então, mas não é a pessoa LGBT, ela vai ser um heterossexual, vai ser o doador que tiver na nossa frente, ele vai passar por toda a triagem igual. Então, vai depender de como que tu te comporta realmente, mas a gente sente essa mudança, assim, esse aumento de procura, né, a partir dessa legislação. Perfeito. São todos muito bem-vindos, né? Claro. Então, é independente da bandeira, independente do que for, são todos muito bem-vindos. Com certeza. Tendo consciência, né, é o que importa. É o que importa. Cuidando do seu sangue, da sua saúde, para cuidar do outro também. O nosso bate-papo está muito bom, mas a gente encerra por aqui. Gostaria de agradecer a cada uma de vocês, começar aqui pela Patrícia Pranck. Pode se direcionar à nossa audiência e deixar um recado para o pessoal de casa. Ajude a salvar vidas, doe sangue, venha conosco, junte-se a nós. Perfeito. Nádia, por favor. Então, você que ficava em dúvida e tinha medo, ou imaginava algum mito desses que nós conseguimos esclarecer, venha doar sangue, não tenha medo. É um ato totalmente voluntário, totalmente solidário e nós estamos precisando do seu sangue. Patrícia, pode ficar à vontade. Bom, então eu gostaria de convidá-los, então, para doarem sangue no nosso hospital. A gente está de braços abertos esperando vocês. Tem dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. É um dia bastante importante, é um dia lúdico para a gente, que a gente aumenta essa conscientização dentro da população, né? E que nós precisamos trazer pessoas, número maior de doadores elegíveis na sociedade, né? Para que a gente realmente possa fazer a diferença, né? Que o nosso percentual populacional aqui no Sul seja maior de doadores elegíveis, então vem doar, né? Não tenho preguiça de doar, né? Não tenho, venham de coração aberto, né? Acho que doar é realmente um ato de amor
Então estamos esperando vocês. E juntos pela vida. Juntos Com pela certeza. vida. A sensação depois que a gente faz a doação é maravilhosa de saber que vidas vão ser salvas, né? Porque uma bolsa de sangue salva 4 vidas, gente. 4 vidas. Então a gente pode mudar a vida de 4 pessoas por aí e colaborar com a ciência, em várias questões aí, né? A gente pode ajudar muita gente. Com certeza. Emergência do centro obstétrico. Eu acho que são várias pessoas que são beneficiadas com uma doação de sangue e que quando tu faz o ato de doar sangue, tu realmente nem imagina quantas pessoas tu pode beneficiar, né? Dentro. Não Quando são tua só bolsinha 4. entra. Não, às vezes não são 4, às vezes são até mais, São tá? muito Porque mais. bolsas são alicotadas para recém-nascido. Claro. Então, daqui a pouco ajuda muitas criancinhas aí com O negativo. Que legal. Né? Então, a gente precisa realmente de doadores conscientes, né? Que venham fazer parte do nosso grupo. Perfeito. Mitos desmistificados aqui no programa de hoje. E a gente agradece a Patrícia Paim, que é bióloga e gestora de captação de doadores de sangue do Hospital de Clínicas, a Nádia Calisto, que é enfermeira e coordenadora do Banco de Sangue do HPS, e a Patrícia Pranck, que é professora titular de Hematologia Clínica da Faculdade de Farmácia da URGS, vice-reitora da universidade e presidente do Instituto de Pesquisas com Células-Tronco. Muito obrigada pela participação de todas, por compartilhar essas informações com a gente. E o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!